Boa tarde a todos vocês. Casa cheia, bacana. Bom, quero começar aqui agradecendo a presença de todos aqui. Me apresentando rapidamente, meu nome é Gabriel Brabo, eu sou diretor comercial aqui do Itaú BBA, atendendo aqui grandes empresas. Para mim é uma honra estar aqui pela terceira vez. O Banco Itaú, como o Milton falou há pouco, talvez vocês tenham visto, patrocina, né, aqui o Web Summit. É a minha cidade, embora eu moro em São Paulo há muitos anos, mas é sempre uma honra estar aqui falando de inovação, tecnologia, inteligência artificial aqui para todos vocês. Enfim, então, mais uma vez, muito obrigado. E hoje eu tenho a honra aqui, um super prazer, de falar com o Sérgio Lopes. O Sérgio é fundador aqui da Live Mode. Para quem não conhece, Cazé TV, né? Enfim, ele vai falar bastante disso aqui também. Não é o Cazé, né? Infelizmente eu não sou o Cazé, caso alguém esteja achando que eu sou, não sou. Então... Mas, enfim, super parceiro aqui do banco, então acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Live Mode tem inovado muito aqui nesse ecossistema de mídia digital, enfim, de esportes. Então, bater um papo aí, Sérgio. Bora lá. Sentamos? Bacana. Eu acho que para começar, para aquecer um pouquinho aqui, Sérgio, conta um pouco para a gente aqui, acho que primeiro da tua trajetória, né, no segmento aqui de marketing esportivo e principalmente de onde veio aqui a inspiração de fundar a Live Mode alguns anos atrás, enfim, o que você percebeu de oportunidade no mercado para, de fato, fundar aqui a Live Mode alguns anos atrás com seus parceiros, né? Beleza. A minha trajetória, primeiro, super obrigado pelo convite, legal estar dividindo com vocês um pouco do que a gente está fazendo. A gente é super conhecido pela Cazé TV, eu vou falar bastante disso aqui, mas a gente faz muito mais coisa além de só fazer a transmissão na ponta da Cazé TV, tá? Então eu vou contextualizar para vocês. Mas a nossa história, eu sou cofundador da Live Mode junto com o Edgar Diniz. A gente tem uma história grande no passado com esporte interativo, todo mundo aqui que gosta de esporte lembra. A gente trouxe Liga dos Campeões para televisão aberta e uma série de campeonatos europeus que ficavam só na TV paga. E a nossa jornada de esporte interativo foi uma de começar com a parte toda de digital, de interação em transmissão esportiva, quando você não tinha muita ferramenta para fazer isso ainda. Então a gente começou com SMS, você mandava SMS respondendo quiz na transmissão, concorria a prêmio. E a gente construiu um canal que primeiro vivia dentro da Band, depois ele passou a ter vida própria, depois a gente criou uma presença muito forte em redes sociais. Mas do meio para o final estava claro para a gente que o universo digital ia ser o universo primordial para você consumir ou interagir com o esporte. A TV sempre seria importante, mas o universo digital ia ser uma complementação, um lugar onde você ia conversar, você ia engajar, você ia trocar com comunidades parecidas com a sua, dali para frente. A gente vendeu a empresa em 2014 para a Turner, que é Warner Brothers Discovery hoje em dia, virou o canal TNT Esporte, e a gente saiu do negócio e ficou olhando para o que estava acontecendo no mercado todo. A gente foi passar um tempo fora do Brasil, ficamos um tempo na Califórnia, e a essência da criação da Live Mode é a seguinte: a gente observou claramente que a gente teria uma fragmentação cada vez maior dos meios de distribuição de conteúdo. Isso na prática quer dizer o seguinte: antes você só ligava a televisão para consumir conteúdo audiovisual e dali para frente a gente já via todas as plataformas acelerando com vídeo, coisa que não era verdade antes, né? A gente foi uma página muito, muito engajada no Facebook como esporte interativo lá atrás, só com imagem e texto. Mas a gente viu o vídeo permeando todas as plataformas digitais. Então, estava começando o Snapchat, por exemplo, naquela época, e a gente viu que distribuição de conteúdo audiovisual ia acontecer em qualquer lugar, ia virar uma coisa democratizada na população. E aí, isso ia quebrar com o pilar mais importante de sustentação do esporte, que era a relação do esporte com televisão. Um parêntese importante: ao longo das 5 últimas décadas, desde os anos 70, esporte foi o conteúdo mais importante para a TV e TV foi o parceiro mais importante de esporte ao vivo. Então, tudo que a gente conhece hoje, Copa do Mundo, NBA, NFL, Champions League, Premier League, qualquer grande marca de esporte ao vivo que a gente pense, existe hoje em dia por causa da relação simbiótica com televisão. Esporte é muita audiência, ótimo conteúdo para as marcas, você patrocinava, a televisão pegava dinheiro, investia em direitos esportivos, você tinha mais investimento e esse ciclo se retroalimentava. Isso foi o caso da televisão aberta dos anos 70, as grandes redes de televisão foram todas formadas com esporte,
Para quem gosta do assunto, tem um livro muito legal de como a Fox foi formada nos Estados Unidos comprando direitos do futebol americano. Foi a 4ª grande rede nacional americana. A mesma coisa no Brasil, com Globo e Band, por exemplo. Então, isso aconteceu ao longo dos anos 70 e 80. Quando surgiu a televisão paga, novamente o esporte foi o grande conteúdo de TV paga que gerou assinantes. E depois, quando a gente no Brasil teve o fenômeno do pay-per-view, novamente o pay-per-view basicamente foi um pay-per-view de esporte. Então, essa relação simbiótica ela foi ótima para todo mundo até o momento em que a audiência começou a sair da televisão, começou a se dispersar. Sempre mantendo uma parte na TV, mas muito dispersada em outros meios, porque agora você pode distribuir conteúdo em qualquer lugar. E isso ia quebrar o modelo existente. Então, a gente funda a Live Mode porque a gente pensou o seguinte: as entidades esportivas, os donos das competições, vão precisar de uma maneira diferente de pensar em como distribuir conteúdo no mundo agora que não é só mais vender direito para televisão. Você vai ter que fragmentar direito, segmentar, entregar para a plataforma digital. Plataforma não vai no estádio captar o jogo, que nem a TV ia. Plataforma é só plataforma, então você precisa entregar um conteúdo pronto na plataforma, um conteúdo engajado na plataforma, um conteúdo preferencialmente com a linguagem da plataforma, que varia de plataforma para plataforma. A gente olhou para essa história toda em 2017 e falou, isso daí vai ser uma encrenca e a gente acha que a gente consegue navegar nisso e ninguém vai conseguir. Então fundamos a Live Mode naquela época. Essa é basicamente o escopo que a gente estava vendo. Só um detalhe interessante, que eu sempre gosto de falar, para muita gente que está aqui, que está metido com tecnologia. Em 2018, teve uma famosa conferência onde uma pessoa muito importante de uma empresa de medição de audiência, não preciso falar muita coisa sobre isso, deu a seguinte declaração: nunca ninguém vai assistir a um jogo de futebol inteiro, 90 minutos, numa plataforma de streaming. Isso será eternamente impossível, porque vai acabar a franquia de dados, porque vai travar, porque não tem banda de internet. Em 2018, isso foi afirmado com todas as letras. Eu acho que a gente hoje já superou isso há muito tempo, mas só para mostrar como, naquela época, a gente já enxergava a tecnologia totalmente apontada nessa direção, mesmo que ela não tivesse ainda. Então, é aí que a gente cria a Live Mode. Boa. E aí, pegando esse gancho, Cazé TV, né, quer dizer, um fenômeno absoluto aqui dentro desse ecossistema. Acho que seria bacana você dividir aqui, Sérgio, né? Todo mundo queria alguma narrativa na cabeça. Como é que foi, como é que veio a parceria com o Cazé TV é de quem, como é que não é? Então, acho bacana você contar a história, enfim, da parceria com o Cazé. E também um pouco do papel dos grandes influencers aqui, criadores de conteúdo, dentro desse ecossistema aqui, super jovem, né? Enfim, de marketing esportivo, de mídia esportiva aqui. Né? Perfeito. Eu sou assim, eu sou um pouco da antítese dessa galera que, depois de fazer uma coisa, cria uma narrativa romântica para dizer que foi uma grande sacada, que eu estava pensando, não sei o quê. A gente não estava pensando nada, a gente, na verdade, sua pra caramba, a gente trabalha pra cacete. O que aconteceu nessa história toda? A gente começou trabalhando com várias entidades esportivas, CBF, Copa do Nordeste, Federação Paulista, que foi um dos nossos primeiros clientes. A gente trabalhou 3 anos com antecedência para o momento em que iam vencer os direitos deles, para entender o que eles iam fazer. Trabalhamos para a FIFA contratou a gente no meio da pandemia com o problema que eles tiveram, e a gente estava levando conteúdo para plataformas digitais. A gente estava levando para o TikTok, para o Facebook e transmissão ao vivo para o YouTube. A gente convenceu o YouTube a comprar transmissão ao vivo. Estava tudo indo muito bem, mas a gente olhava para o resultado final, que era um jogo transmitido nessas plataformas, e a gente pensava assim, isso está com cara de televisão, a única diferença é que está no digital, está por streaming, mas está com cara de TV. E a gente começou a tentar explorar formas de trazer uma linguagem mais própria do mundo digital para as transmissões esportivas. Alguns de vocês aqui vão lembrar, mas em 2022 a gente, por exemplo, trouxe o Thiago Leifert para fazer um papel meio parecido com o papel que o Cazé faz hoje em dia nas transmissões do Campeonato Paulista no YouTube. Foi legal, ali mostrou para a gente que a gente tinha um caminho. A gente tentou lançar um canal com outro influenciador antes, que ia muito bem para VOD, para Video On Demand, mas não ia legal para ao vivo. Até que a gente começa a trabalhar com o Atlético Paranaense, um dos nossos clientes, e a gente começa a transmitir os jogos deles em casa num aplicativo que a gente criou para eles, que era o Furacão Live. E ia ter um jogo, Atlético Paranaense e Vasco. E o Cazé, logo antes, tinha feito uma famosa live dele, quando estourou a guerra na Ucrânia,
em que ele chamou um professor da UFRJ para falar sobre o que estava acontecendo no mundo. E foi curioso porque esse professor ele estava num programa de TV paga, logo antes, às 11 horas da noite, ele entrou ao vivo no programa de TV paga, e meia-noite e meia ele entrou ao vivo com o Cazé. E o Cazé estourou de audiência. A gente olhou para aquela história, Cazé vascaíno, abre um outro parênteses interessante, Cazé estagiou com a gente no Esporte Interativo. Então ele começou com a gente no Esporte Interativo, ele cuidava de redes sociais lá, a gente conhecia bem ele, e aí a gente pega e fala o seguinte, cara, vamos trazer o Cazé para comentar Atlético Paranaense e Vasco, vamos ver, ele é fanático, ele adora, bora ver o que dá. E a gente abriu esse jogo no YouTube, e foi excelente. E a gente falou, cara, tem um futuro aqui. Tem uma coisa legal, ele tem um jeito, ele é nativo da plataforma, ele gosta de esporte ao vivo, então a gente pode fazer alguma coisa com ele. Na sequência, a gente trabalhando para a FIFA, recebe um mandato da FIFA para vender os direitos digitais da Copa do Mundo de 22 do Catar. E aí a gente conversa com as plataformas querem comprar e a gente começa a sugerir para as plataformas assim, cara, se vocês comprarem, chama o Casimiro para montar um canal para transmitir. Na terceira vez que a gente começou a falar isso, a gente falou assim, peraí, não adianta a gente ficar tentando aqui convencer essa turma a fazer, vamos fazer a gente, porque vai ser muito mais fácil. E aí a gente convence a FIFA de que a gente vai lançar um canal do zero, com o Cazé, vamos chamar de Cazé TV, e a gente vai transmitir a Copa do Mundo de 22 e vai criar o único caso no mundo de transmissão de uma Copa do Mundo no mundo digital até hoje. Eles já tiveram alguns jogos, mas nunca a Copa do Mundo inteira transmitida no mundo digital. E a gente faz isso em 2022. Aí todo mundo lembra do que aconteceu, foi um super sucesso, e a gente vem de lá para cá construindo em cima disso, junto com o Cazé, mas construindo uma infraestrutura grande para ser um grande player de transmissão de esporte ao vivo. Não, bacana. E para pegar esse gancho aqui, Sérgio, quer dizer, claramente a relação do consumidor que antes tinha ali, né, quer dizer, a única possibilidade dele assistir a um jogo era na TV aberta, agora passa a ter muito mais possibilidades aqui, especialmente no público mais jovem, né? Eu tenho 3 filhos, meus 2 nem sabem o que é, enfim, ver futebol, qualquer outra coisa na TV aberta. Então, quer dizer, é um fenômeno que mudou muito aqui. Então, queria que você comentasse um pouquinho para a gente, né? Quer dizer, como é que você tem visto esse movimento da migração, especialmente aqui do público mais jovem, mas outros públicos também, da TV convencional para a TV paga, né? E um pouco como é que essa relação aqui, no fundo, vai alterar toda a dinâmica da indústria, né? Quer dizer, da relação das marcas, os patrocinadores, com o canal, com a plataforma, enfim, como é que você vê toda essa mudança aqui, né? Não, perfeito. Aí, uma coisa que a gente já vislumbrava lá atrás é que esse problema das entidades esportivas de terem que distribuir o seu conteúdo no mundo digital, ele era um problema que era comum não só aos organizadores de campeonato, mas às marcas também. Porque o mundo digital estava muito fragmentado. Uma marca, para estar presente no mundo digital, ela termina tendo que fazer múltiplas pequenas ações espalhadas por um bando de coisa. Comprar impressão aqui, comprar pre-roll acolá, fechar com influenciador grande, pequeno, médio. É uma problemática muito grande. E o que a gente estava buscando quando a gente criou a Cazé TV foi uma conexão com uma galera que não era diretamente conectada com a TV. A gente descobriu que existe uma galera enorme, que é meio óbvio hoje em dia, mas que a gente tinha uma ideia, que é uma galera que é digital primeiro. Quer dizer, a pessoa acorda, ela só vê redes sociais. Muitos de nós já faz isso hoje, né? A gente acorda e redes sociais direto. Então, se a gente não tivesse com o esporte nesse meio, a gente não ia conseguir atingir esse público. E quando a gente lança a Cazé TV, a gente cria uma conexão com o público que é digital, a gente passa a trazer uma galera para assistir esporte que antes não assistiria, porque o esporte estaria somente na televisão, e a gente ainda descobre que essa audiência é totalmente complementar à audiência da televisão. Então, na Copa do Mundo de 22, a gente transmite os jogos junto com a Globo. A gente não transmitiu nada que a Globo não estivesse transmitindo. E ela estava transmitindo na TV aberta, paga e no Globoplay. E, mesmo assim, a gente conseguiu uma audiência enorme. E aí a gente fez um estudo super interessante. Quando a gente pega o primeiro jogo que a gente transmite da fase de grupos, que é o Brasil e Sérvia, se eu não me engano,
que a gente transmite ele, a gente pega a nossa audiência em número de pessoas e pega a audiência da Globo e do Sport TV. Soma tudo. O último jogo, que foi o Brasil e Croácia, quando a gente soma as 3 audiências, tem um número bem maior do que do primeiro jogo, onde a audiência de TV aberta, ela praticamente se mantém igual, ela não cai, a audiência de TV paga praticamente se mantém igual, e o acréscimo se dá todo em cima da audiência que a gente trouxe na Cazé TV. E a gente começou a perguntar no chat, isso é uma outra coisa muito legal de transmissão no mundo digital, a gente começou a usar o chat para perguntar: você está assistindo Copa do Mundo pela primeira vez? Você não ia assistir esse jogo e está assistindo porque ele está na Cazé TV? E tipo, 20% das pessoas começaram a dizer que não iam assistir o jogo e estavam assistindo porque ele estava ali. A gente é fanático por esporte na live mode, né? Então a gente jamais consegue imaginar alguém que não assistiria a um jogo de Copa do Mundo. Mas, cara, é verdade. Então a gente trouxe uma audiência adicional, a gente trouxe mais gente para consumir o esporte. Nas Olimpíadas, que vocês devem lembrar, no ano passado, isso foi muito maior. A gente chegou a ter 30% das pessoas respondendo a nossa enquete, dizendo assim: eu não ia acompanhar as Olimpíadas, mas eu estou acompanhando porque está na Cazé TV. Cara, isso é assim, para a gente, revelador. E aí a gente descobriu que as marcas, voltando para o que eu falei no começo, estavam loucas para falar com esse público e não sabiam como. Estava com uma estratégia de mídia totalmente fragmentada e a gente permitiu que você concentrasse a estratégia de mídia para falar através do esporte, que é um conteúdo fantástico, brand safe, quer dizer, você não corre risco do influenciador ter uma ideia diferente a cada dia. Então, a gente foi muito bem. Inclusive, estamos numa parceria grande com o Itaú por conta disso. Sem dúvida, uma parceria, já anunciou recentemente, uma parceria trienal aqui, né? Enfim, primeira parceria de 3 anos aqui do Banco Cazé TV, então a gente vai estar junto aqui das jornadas aí dos mundiais aqui, esse ano que vem e 2027. E pegando esse gancho que você citou aqui, né, Sérgio, a parte da tecnologia, no fundo, te ajudando, né? No fundo, não só você entender melhor o consumidor, quem está ali vendo, e no fundo também você apoiando as marcas, né? Quer dizer, dando dados ali reais, online ali, do que de fato está tendo mais ou menor ali, enfim, engajamento do público. Então eu queria que você explorasse um pouquinho aqui o uso da tecnologia, se tem algum caso prático aqui, AI, enfim, né? Dado todo o contexto aqui do Web Summit, enfim, como a tecnologia de fato como ferramenta tem apoiado vocês aqui nessa busca de maior engajamento com o público e aporte de valor para as marcas no final do dia, né? Não, isso é outra coisa legal, né? A gente está muito próximo de todas as plataformas, especialmente do YouTube. A gente faz um trabalho muito legal com eles e a gente usa muitas ferramentas deles de dados para entender a audiência, o comportamento da audiência, quando a audiência entra, quando ela sai do produto, o perfil da audiência. A gente usa muito chat para conectar com o público, a gente usa muito QR Code para estimular o público a escanear e participar de alguma coisa, e a gente cruza essas métricas todas. Agora com IA, a gente está com um push muito forte de IA na nossa infraestrutura, então a gente já consegue cruzar esses dados, puxar os dados, cruzar eles todos e tentar achar correlações entre eles. Então isso tem sido muito, muito interessante. Mas além dessa parte tecnológica, vamos chamar assim, a gente está descobrindo uma outra coisa muito interessante desse movimento todo, que é o fato de que quando você traz um influenciador, principalmente como o Cazé, para dentro de uma transmissão esportiva, você cria um sentimento que ele é muito diferente do que a gente está acostumado em televisão, da relação entre o público e o conteúdo. Ele é uma história diferente. Isso a gente está descobrindo realmente a posteriori, analisando o que está acontecendo para trás. Uma marca, quando aparece numa transmissão normal, que a gente veria na TV, ela é uma marca parceira da transmissão, você tem uma impressão positiva da marca, você transfere alguns atributos daquela competição para a marca. Mas, quando você faz isso num ambiente digital com o influenciador, e principalmente esse é o caso com o Cazé e com toda a equipe que a gente tem junto, você tem uma sensação de que a marca passou a pertencer a um grupo de amigos. Isso é uma coisa muito diferente que a gente não tinha visto. E eu vou trazer um caso que eu gosto de falar aqui. A Hellmann's patrocinou a gente nas Olimpíadas. É uma maionese, assim, não dá para ser ultra sexy com uma maionese. Era Supreme, tudo bem, era uma maionese up, mas assim, era uma maionese.
Eles fizeram um comercial, que era um comercial com uma musiquinha repetitiva e que, ninguém aguentava mais o comercial. A Hellmann's, na sequência das Olimpíadas, em setembro, saiu a pesquisa de marcas mais amadas do Brasil. A Hellmann's foi a 7ª marca mais amada do Brasil, junto com um bando de marca, tipo, desde Coca-Cola, mas WhatsApp, Netflix, Uber, um bando de marca que oferece serviços muito, muito tangíveis para as pessoas. E a gente foi conversar com a turma de Hellmann's e eles falaram assim, a gente não consegue nem explicar o que está acontecendo, mas Hellmann's bombou de vender no Brasil inteiro. Todo mundo passou a comprar Hellmann's, a pessoa tinha o bordão era lanche seco nunca mais, né? Então, as pessoas começavam a olhar para sanduíche e falavam, meu Deus, eu tenho que passar a maionese nesse sanduíche. Então, e aquilo, a gente começou a mergulhar fundo junto com eles, inclusive, e a gente viu que a gente criou um sentimento de pertencimento. E isso começou a acontecer com várias marcas. A gente teve um relato muito parecido das Havaianas, que a gente colocou nos pés do nosso casting, né? Principalmente do Pedro Scooby, que esse daí foi o mais desencapado da história. E aí a gente percebeu que a gente tem esse poder de trazer as marcas para fazerem parte de uma comunidade. Isso é uma coisa muito interessante que a gente ainda não conseguiu metrificar, apesar de a gente estar usando tecnologia para muita coisa na outra ponta. Essa é uma parte que a gente ainda está mergulhando para entender. Boa, é isso aí. E mudando um pouquinho aqui, Sérgio, falando um pouco da dinâmica das ligas, né? Quer dizer, que são clientes importantes de vocês, inclusive vocês são investidores, né? Aqui no caso do Brasileirão. Você pode contar um pouquinho para a gente, né? Quer dizer, o que você acha que é o futuro, a tendência, né, das ligas esportivas aqui no Brasil? Quais são os aprendizados lá fora? Um pouco da dinâmica desse mercado, enfim, quais são as preocupações que os detentores aqui dos conteúdos e as ligas têm e como vocês naturalmente ajudam e apoiam elas aqui, enfim. Um trabalho nosso muito importante como Live Mode é o trabalho que a gente faz junto com as entidades esportivas, né? Lembrando que a ZTV virou uma unidade de negócio quase que separada dentro do nosso grupo. E a gente trabalha com a Liga Forte União, que é a liga que está organizando a maior parte do Campeonato Brasileiro desse ano. Para a gente, o futuro é um futuro de uma liga unificada dentro do Campeonato Brasileiro. É uma questão de quando isso vai acontecer. A gente acha que não é mais uma questão de se vai acontecer em algum momento. Isso é extremamente importante, porque a gente não olha para nenhum mercado desenvolvido e vê o esporte no topo sem ser como uma liga. Tem que haver uma liga no Brasil. A gente já conseguiu destravar um valor enorme no futebol brasileiro este ano, só com uma parte dos clubes já fazendo parte da Liga Forte União. E a gente acha que esse movimento tem tudo para andar. Vai demorar um tempo, você tem toda a maturação que tem que acontecer. Já temos o Campeonato Brasileiro do lado da Liga Forte União negociado por já de 3 a 5 anos. Mas isso vai acontecer. Para a gente, esse é um movimento essencial para você construir o produto Campeonato Brasileiro. Se a gente parar para pensar, o Campeonato Brasileiro não tem uma marca. A gente não tem uma marca que a gente fecha a cabeça e pensa. Se eu falar para vocês, NFL, NBA, Liga dos Campeões, todas elas têm uma marca. A FIFA, a Olimpíada, lançam marca nova cada 4 anos e a gente não tem uma marca de Campeonato Brasileiro. Isso é algo que a gente vai construir daqui para frente, com certeza no momento que a gente conseguir unificar. A gente tem um papel grande e muito ativo, porque para a gente esse é o futuro do esporte brasileiro. Inclusive, só pegando o gancho, uma das coisas que a gente, dado tudo que a gente está fazendo pelo esporte brasileiro, a gente inclusive transformou a nossa missão dentro da Live Mode, que agora ela passou a ser transformar e crescer o esporte brasileiro. Porque a gente tem certeza que a gente consegue, através de todos esses pontos que eu estou contando para vocês, a gente consegue ter um impacto e fazer o esporte ficar muito maior no Brasil e a gente conseguir se orgulhar muito dos nossos clubes, do nosso campeonato, dos nossos atletas olímpicos. Coisa importante que a gente não deixou depois das Olimpíadas, né? Acabamos de mostrar o Calderano ganhando pela primeira vez uma Copa do Mundo de tênis de mesa e a gente bateu o recorde na Cazé TV da maior audiência olímpica do YouTube brasileiro fora de Olimpíadas. Então foi super, super legal. Bacana. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, Sérgio. Eu vou abrir aqui para 1, 2 perguntinhas. Se alguém tiver alguma curiosidade aqui para perguntar para o Sérgio, fique à vontade, tá? Mas a minha pergunta é sobre futuro também, né? Quer dizer, o mercado que você citou bem aqui, olhando os últimos 5, 10 anos, ele de fato se transformou muito, né? Quer dizer, olhando para frente, o que você diria que são as principais tendências desse mundo de streaming, do mundo do marketing esportivo, desse ecossistema como um todo, enfim?
que você acha que vai acontecer, Sérgio? E como vocês estão preparados para isso, né? Perfeito. A primeira coisa, acho que você já tocou, Gabriel, que é assim, a gente vai ver ligas e ligas unificadas, ligas profissionalizadas. Você tem uma tendência das SAFs serem cada vez mais presentes, cada vez mais bem geridas. A SAF transforma clubes em empresas e, como qualquer empresa, você tem as bem geridas e as mal geridas, mas a gente acha que esse é um caminho, ele não vai ser um caminho inexorável, mas ele vai ser um dos principais caminhos que vai levar à profissionalização. Mas eu acho que quando a gente olha para a transmissão esportiva, a gente ainda não sabe exatamente onde é que essa história vai parar, né? De forma bruta, assim, a gente sabe que TV vai continuar sendo importante, a gente não acredita que a TV vai deixar de ter um papel importante. Digital vai ter um papel cada vez mais relevante, mas eu acho que esse mundo ainda vai sofrer algumas transformações. Você vai ter um digital aberto, gratuito, como hoje é o caso, por exemplo, do YouTube, e você vai ter um digital pago que vai fazer um papel importante também na história, como é o caso hoje do Prime Video, como é o caso do HBO Max, do Disney Plus, da Netflix, Apple TV. Tudo isso vai ter um papel e quando a gente olha o que está acontecendo lá fora, todos esses estão olhando para esporte, né? Todos. Né? Nessa queda que a gente teve do mercado de tech americano, Netflix foi o único que não caiu, subiu, porque está cada vez investindo mais em esporte. Então, a gente sabe que esporte vai continuar sendo, voltando para o começo do que eu estava contando para vocês, do ecossistema, né, da relação simbiótica de esporte com TV. Agora, esporte continua tendo uma relação com TV importante e vai ter uma relação cada vez mais simbiótica com esse mercado de distribuição via streaming. Então, a gente acha que esse ecossistema todo vai continuar crescendo e a gente vai achar equilíbrios aí diferentes, que podem ser diferentes para cada esporte. Cada esporte pode ter um equilíbrio diferente de distribuição. Perfeito. Bom, vou abrir para perguntas aqui, pessoal. Se alguém tiver uma ali, acho que tem... Tá bom, acho que tem duas ali, 2, 3, enfim. Ali atrás de você. Opa, vocês têm investido muito em futebol e tal. Vocês têm algum plano de estar investindo também em esportes a motor, tipo NASCAR, Fórmula 1, etc.? A gente, não só futebol, né? Mas só ano passado a gente transmitiu, além das Olimpíadas, vários eventos pré-olímpicos. A gente transmitiu NFL, né? Transmitimos os 5 jogos internacionais da NFL, inclusive o jogo no Brasil da NFL. E transmitimos, obviamente, muito futebol. A gente ainda não está olhando para nada de esporte a motor, mas não tem nenhum preconceito. Simplesmente porque não tem nada do primeiro tier disponível e a gente precisa entender um pouquinho mais os outros tiers para poder olhar. Sérgio, parabéns. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Parabéns. E só uma questão. Vocês acharam a fórmula, quer dizer, de juntar o Creators Economy, TV, dentro de uma plataforma, com um nicho? Esporte. Dá para replicar isso para outros nichos? Cara, eu não sei. Eu não sei. Aliás, eu adoro a resposta não sei, porque eu não sei mesmo. O que a gente vem do esporte, a gente adora esporte, a gente tem certeza que esporte é um conteúdo muito, muito poderoso para qualquer momento de distribuição de conteúdo que aconteça no mundo. Então, a gente é muito focado nisso. Eu vou até pegar um exemplo. eSports, por exemplo, né, os jogos, os games. Já é uma dinâmica diferente e a gente já não teria o mesmo papel nos eSports